Palmeiras e Flamengo, faltando uma semana para a final da Libertadores, estão no limite. No limite. E a gente precisa falar sobre o reflexo de uma temporada extensa, de muita cobrança, muitos jogos, muita viagem, muita pressão, naquele que será o jogo mais importante dos últimos anos. Talvez o jogo mais importante desse século, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Eu sei quem é o culpado, hein? Um dos culpados. Rumo a 450 mil inscritos por aqui. Olha, Método BWay, professor Jonas Bressan, para aprender inglês, reta final do mês da Black. Então aproveita enquanto ainda estamos em novembro e esse preço despencou. 67% off. Hoje é sábado. De repente você já vai aí pedir um lanche logo mais. Você vai pagar com o Método BWay parcelando menos de R$24 por mês. Não dá para pedir um lanche no aplicativo hoje. De tão barato que é o Método BWay para você mudar de vida, mudar de carreira, ampliar seus horizontes. Você pode dar esse presente para alguém também nesse fim de ano, um presente de Natal antecipado maravilhoso. Aproveita, você vai destravar no inglês e vai me agradecer. Com frequência você vê aqui no canal, nos comentários, gente dando feedback muito positivo. Caramba, gostei do método. Pô, o método é super simples, o método é muito bom. Repara aqui nos comentários que você costuma ver sempre. É o método mais bem avaliado da internet. 67% off no mês da Black. Link na descrição e no comentário fixado. É a minha dica para você. Bom, Palmeiras e Flamengo, inclusive, jogam hoje, né? Pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Fluminense, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino. Depois eles jogam na terça. Flamengo visita o Atlético Mineiro, Palmeiras visita o Grêmio. Quarta-feira eles viajam. Sábado eles jogam a final da Libertadores. Primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara aí quando eu faço a brincadeira no início do vídeo, eu sei quem é o culpado, é o calendário do futebol brasileiro é o principal culpado pelo fato de Palmeiras e Flamengo chegarem no limite físico que chegam nessa temporada, desgastados como estão chegando nessa temporada. Para você ter uma ideia, o Flamengo já fez, em 2025, 70 jogos. O Palmeiras fez 71 jogos. Contando o que eles terão até o fim do ano, faltam 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, 74. A final da Libertadores, 75. E o Intercontinental, que um dos dois vai disputar, 76, 77 jogos. Então, os dois vão beirar, ao final da temporada, 80 jogos no ano. Situação muito parecida com a do Botafogo no ano passado. Deixa eu ver com quantos jogos o Botafogo fechou em 2025, porque o Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e jogou o Intercontinental. É que ele jogou um jogo só no Intercontinental porque ele caiu para o Pachuca logo na estreia. Mas o Botafogo beirou isso aqui também, ó. Botafogo 2024, número de jogos no total, 75 jogos. Se tivesse chegado à final do Mundial, se não tivesse caído para o Pachuca, ele teria mais 2, na verdade, né? Porque ele caiu na primeira fase, seriam 3. Então ele fecharia o ano, se ele chegasse à final do Intercontinental contra o Real Madrid, com 77 jogos. É muita coisa. Eu costumo dizer sempre que a indústria do futebol, vocês já me ouviram 500 vezes falar disso aqui no canal. Eu sou da opinião de que a indústria do futebol precisa de uma discussão profunda, precisa discutir profundamente os rumos desse negócio, passando diretamente pela quantidade de jogos. Porque eu acho que a quantidade excessiva de jogos, ela tem 2 problemas centrais. O primeiro é provocar o desgaste nos atletas, é óbvio. O cara que joga 80 jogos no ano, ele vai chegar nos últimos meses, nas últimas semanas, com um rendimento naturalmente abaixo. Porque não é só uma questão física, é uma questão de pressão, é uma questão de cobrança. E a gente sabe como é a cobrança do futebol brasileiro, que muitas vezes extrapola qualquer limite de bom senso, de equilíbrio, qualquer coisa. Além de perna, falta perna. Então eu acho que 80 jogos no ano é uma quantidade muito grande. Começamos a avançar com a redução em 5 datas dos estaduais, de 16 para 11. Ótima notícia, sem dúvida, ótima notícia. Acho que o espaçamento do Campeonato Brasileiro, ao invés de começar em abril e terminar em dezembro, começar em janeiro e terminar em dezembro, também vai ser importante. Porque olha essa loucura que está a reta final agora. Olha essa loucura. Eles jogaram Palmeiras e Flamengo quarta-feira,
Estão jogando hoje, vão jogar na terça, vão fazer a final da Libertadores no sábado e já voltam para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Botafogo foi muito parecido ano passado. Na semana da final, o Botafogo teve um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele chegou atrás do Palmeiras na classificação, ele precisava ganhar o jogo para virar líder e depender só dele. Aí ele vai lá, ganha o jogo dentro do Allianz, mete 3, viaja na quarta, joga a final no sábado contra o Atlético, ganha a final, uma final desgastante com um jogador a menos desde os 40 segundos, volta pro Brasil, quarta-feira ele tem que pegar o Inter no Beira-Rio, tendo que ganhar, porque senão o Palmeiras ultrapassa de novo e ele ganha 1-0, um gol do Savarino e toma uma pressão no final, um sufoco. Aí chega contra o São Paulo, relaxado, é campeão. São Paulo não ia fazer força nenhuma no último jogo, na última rodada. Então veja, mas o título poderia ter escapado, um dos dois, ou até os dois, por essa sequência insana de jogos, por esse intervalo que não respeita a principal decisão do continente. E aí eu acho que a Conmebol, eu não perdi o fio dos dois motivos não, vou voltar. A Conmebol precisa fazer uma pressão. Porque é ruim para ela que antes da final, do seu jogo mais importante, Palmeiras e Flamengo tenham jogado sábado e terça. É ruim para a Conmebol, porque eles chegam mais desgastados, eles chegam numa condição pior para o jogo do dia 29 em Lima. Você quer um exemplo? Eu fui pegar o calendário da Champions, o calendário, na verdade, europeu, né, dos dois finalistas da última Champions, Paris Saint-Germain e Inter de Milão. O campeonato francês... A final da Champions foi dia 31 de maio, tá? Guarda essa data aí. Dia 31 de maio foi a final da Champions. PSG e Inter. O campeonato francês terminou dia 17. A última rodada do campeonato francês, a rodada 34, lá são 34 rodadas, foi no dia 17. O Paris Saint-Germain ainda jogou no dia 24, porque ele se classificou para a final da Copa da França contra o Stade Reims. Aí ele teve que jogar também no dia 24. Não fosse a Copa da França, o Paris Saint-Germain jogou a última rodada dia 17 e a final da Champions dia 31. Mas mesmo com a final da Copa da França, se respeitou um intervalo pelo menos de uma semana. Uma semana livre para descansar e se preparar para a decisão da Liga dos Campeões. Fui ver também o calendário da Inter de Milão, que jogou essa final contra o Paris Saint-Germain. A última rodada do campeonato italiano, ela jogou contra o Como, e fora de casa venceu por 2-0 no dia 23. A final da Champions, dia 31. Teve uma semana para se preparar para a decisão da Liga dos Campeões. Teve 8 dias. 8 dias. Eles puxaram o jogo da Inter para o sábado, né? Para um dia antes ali do que seria no domingo, normal. Acho que dia 23 de maio, deixa eu ver o dia exatamente que caiu, 23 de maio. Mas a distância foi de 8 dias. Tá aqui, maio de 2025, dia 23, foi na sexta, exatamente. Ao invés de jogar no sábado, eles puxaram o jogo da Inter para sexta. Opa, vamos dar 8 dias, uma semana e mais um dia para a decisão da Champions contra o Paris Saint-Germain no dia 31. É um mínimo, é um mínimo. Não dá para você achar normal o time jogar na terça, um jogo importantíssimo de Campeonato Brasileiro, viajar na quarta, aí faz um treininho na quinta, sexta faz o treino final, sábado joga a decisão da Libertadores. Isso é ruim para o produto. Então, eu acho que a Conmebol deveria, sim, fazer uma pressão para a dona CBF. Escuta, você vê, na semifinal, agora, se você vê como foram os calendários do Racing e da LDU, os caras remarcaram jogos, eles fazem isso direto. Na Bolívia, os caras fazem isso. Teve um ano que o Bolívar e o Strongest, eles chegaram juntos nas oitavas, eu acho, e eles tinham um clássico entre eles para jogar. Não, adia o clássico. Porque era o clássico no domingo, no meio dos dois confrontos eliminatórios da Libertadores. Não, vamos adiar, porque eles precisam descansar pro jogo do ano, pro jogo importante. E aí eles foram lá e remanejaram. Mas eles têm data do calendário para fazer isso. A gente não tem. A nossa rodovia é sem acostamento, como eu sempre digo. Não tem margem, não tem. O calendário vai acabar dia 21 de dezembro, galera. Final da Copa do Brasil, com o Papai Noel já entregando os primeiros presentes, já voando no trenó e a Copa do Brasil rolando a final no Rio de Janeiro. Que terá ou o Vasco ou o Fluminense, já sabe que o segundo jogo será no Rio de Janeiro. É isso que nós vivemos. E voltando para não perder o fio, o segundo motivo, o segundo ponto que eu acho que é terrível da nossa quantidade extensa de jogos, é o desgaste do produto. Outra coisa que eu sempre digo aqui.
Você banaliza. Palmeiras e Flamengo mal jogaram quarta, já vão jogar hoje. Aí você respira no fim de semana, já tem jogo na terça. Existe uma lógica de escassez que é muito rica, quem trabalha com marketing digital, por exemplo, sabe bem do que eu estou falando, né? De como isso faz despertar um interesse maior por parte do público, com a lógica da escassez. Então, você percebe que, são poucos jogos. Caramba, esse aqui eu não posso perder. É aquela decisão que vem do impulso do não ter mais, da urgência de não perder uma oportunidade. Esse jogo eu não posso perder, porque depois é só daqui uma semana. Ah, não, tá bom, não tem o jogo de hoje, tem o de terça. Ah, não tem o de terça, tem o de quinta, tem o de sábado. Então você vai criando, né, essa banalização do produto, e eu acho que isso tem um efeito nocivo no que diz respeito ao interesse do público. Então são esses os dois motivos centrais que eu discuto sobre o calendário do futebol brasileiro, sobre a quantidade de partidas que as equipes têm que disputar aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, Flamengo e Palmeiras vão fechar com 75 jogos no ano, né? Pela conta que a gente fez aqui. 10 a mais do que o Paris Saint-Germain na última temporada. O PSG fez 65 jogos, porque ele chegou a tudo que é final. Ele foi campeão da Copa da França, ele foi campeão da Copa da Liga Francesa e tudo mais. E chegou à final do Mundial de Clubes também. Que ainda teve isso, né? Foi atípico. A Inter de Milão jogou 63 partidas. A outra finalista da Liga dos Campeões. Jogou 63 partidas. E olha que ela ainda jogou uma Supercopa de Itália e tal, mas olha a diferença do número de jogos que nós temos aqui, que os times estão beirando 80. Botafogo ano passado beirou 80, como a gente registrou aqui. Então acho que isso é ruim para o produto. Acho que isso faz a final da Libertadores no sábado que vem se tornar ainda mais imprevisível, ainda mais difícil, porque você pega os dois últimos jogos e, obviamente, né, eu não sou preparador físico nem do Palmeiras, nem do Flamengo, eu não tenho os números que são auferidos dos jogadores após os jogos, após os treinamentos, não tenho, então eu não posso chegar aqui e cravar aqui, olha, acho que fisicamente os dois estão mortos. Cravar isso eu não posso, mas eu observo o que vejo nos jogos. E o que vejo nos jogos é um rendimento, em termos de intensidade, menor do que a gente viu em outros momentos da temporada. Sabe aquela coisa do Flamengo que esmaga, entrava 15, 20 minutos, já tinha criado 5, 6 ocasiões de gol? Você não vê. O Flamengo entrou muito mal contra o Sport, por exemplo. Muito mal. Olhando para o Palmeiras, o rendimento do time, eu vou descartar o jogo contra o Santos. Eu acho que o jogo contra o Santos ele é um capítulo à parte pelos 12 desfalques que o Palmeiras teve. Então, acho que o jogo contra o Santos não é parâmetro. A atuação contra o Vitória é muito ruim. É muito abaixo daquilo que o time pode produzir. Acho que até em termos táticos, o Abel não estava numa jornada muito feliz, insistindo ali com Fux, Murilo e Mikael, com uma saída de bola muito pobre. O Vitória só tinha o Renzo Lopes ali, né, como atacante, não tinha tanta gente no ataque do Vitória assim para você se preocupar. Acho que teve um erro mesmo de montagem, de concepção de jogo, mas teve uma atuação ruim, jogadores distantes, muitas vezes faltando essa intensidade, essa pressão. Então, esse é o diagnóstico de total incerteza para essa final, porque os dois poderiam, se o nosso calendário fosse minimamente ok, chegariam desgastados. Claro, final de temporada desgasta para todo mundo. O time que joga a final da Champions, ele está no final da temporada também. Ele também chega no limite, mas dentro de uma condição, melhor do que a nossa. Não beiram 80 jogos os times que chegam à final da Liga dos Campeões. Então, acho que torna tudo imprevisível ainda mais para sábado. Seria muito bom se os dois chegassem voando, chegassem no melhor momento, chegassem mais descansados, mas não será o caso. Então vai ser uma final de resistência, sabe? De sobrevivência. Uma final que tem esse componente muito pesado da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo que se acirrou nos últimos anos, né? E que vai deixar esse ambiente mais tenso o fato desses times saberem que não estão bem. O próprio Abel admitiu isso na coletiva. Eu podia chegar aqui e dizer que está tudo bem, e não está. E eles sabem que não está. E o Felipe Luiz também deu uma coletiva onde ele falou ali claramente de um ambiente de pressão. Ah, porque eu não sou enérgico na beira do campo, eu não grito, eu não falo, se os caras não estão gostando, tudo bem, se o problema sou eu vou embora. Veja o nível de pressão, de estresse
né, ao qual Palmeiras e Flamengo estão submetidos. Esse é um componente que vai deixar o jogo muito nervoso. Eu acho que o jogo de sábado ele vai ter um caráter assim de batalha, de tensão, porque os dois times não estão voando e eles chegam numa pressão desgraçada. Quem perder essa final de Libertadores vai ficar numa condição de pressão, eu acho que independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras se o Palmeiras perde a Libertadores e ganha o Brasileiro, beleza. Se o Flamengo perde a Libertadores e ganha o Brasileiro, o que vale na cabeça do torcedor é ganhar a Libertadores, é ganhar desse rival, né? E aí o Flamengo tem o adicional de 2021 de tentar uma revanche, de não perder uma nova final para o Palmeiras. Então acho que vai ser um jogo muito nervoso, muito tenso, com potencial para muitos cartões, até para expulsão, e nós tivemos na última final de Libertadores uma expulsão com 40 segundos do Gregory do Botafogo. Eu acho que vai ser um jogo daqueles encardidos no próximo sábado. Uma final que com certeza vai ser histórica e a gente vai mostrar lá na GETV com 3 horas de pré-jogo começando às 3 da tarde, a bola rolando às 18 horas, sábado que vem, Palmeiras e Flamengo, direto de Lima, no Peru. O que você pensa das razões apontadas aqui no vídeo? Concorda? Discorda? Deixa opinião nos comentários. Bom sábado para todo mundo. Desculpe o atraso no vídeo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!